Ulov. Pode ir. Pode ir? Pode. Ele fala o nome do doutor de novo, pode ir. Essa edição, seu nome do Fabiano. Doutor, pode ir? Passa de forma geral pra gente, né? O que foi feito hoje aqui, né? Qual foi esse trabalho que vocês desenvolveram aqui hoje? Na data de hoje nós fizemos a reconstituição, né, do crime, segundo a versão da mãe da criança. Nós a trouxemos até aqui e com um boneco, né, simulando o filho dela. Ela demonstrou como se deram as agressões por parte do pai em relação ao filho na data anterior à morte da criança, que veio a ser na madrugada do dia 27. Ela colaborou, doutor, durante todo esse processo ou não? Ela foi demonstrando, né, como se deu a sequência, que se iniciou na sala da residência e findou no quarto da criança, com o pai jogando ela de forma abrupta no berço, o que provocou até uma quebra das madeiras que compõem o estrado do berço. Só a mãe participou, né, doutor? Só a mãe participou. O pai, ele nega veementemente as agressões, mas nós temos a materialidade do crime, né, conforme já foi demonstrado pelo exame de necropsia, com múltiplas fraturas, né, em decorrência de politraumatismo. Doutor, é possível afirmar que a mãe também agrediu a criança? Nós ainda estamos em investigação, né? Como eu sempre digo, a gente, né, vai envidar todos os esforços para delimitar toda a conduta criminosa perpetrada por ambos os pais. E nós temos uma testemunha que afirma que viu, em certa situação, a mãe desferindo uma mordida contra a criança. Essa reconstituição é uma peça fundamental na investigação, mas ela ainda continua, ainda tem... O laudo, por exemplo, ainda não está pronto, né? Sim, ela continua, tem mais pessoas a serem ouvidas acerca do cotidiano da família. E a reconstituição ela é importante porque ela faz com que nós entendamos a dinâmica de todos esses brutais acontecimentos. O senhor mostrou uma fralda com sangue. Isso agrava ainda mais? É um agravante em toda a investigação? Enfim, essa fralda estava onde? Essa fralda, ela, na verdade, eu trouxe apenas uma peça, mas esse acervo probatório das fraldas são 5 peças. Demonstra que essas agressões já vinham ocorrendo há vários dias. E essa fralda que eu mostrei agora na reportagem, ela foi utilizada para limpar o sangue que foi expelido pela boca da criança numa das agressões que foram anteriores às agressões que culminaram com a morte da criança. Doutor, pela investigação, com quantos meses a criança passou a ser agredida? De acordo com a investigação, as agressões começaram quando a criança completou 2 meses de idade. Ou seja, ela ficou sendo agredida por cerca de 40 dias. E isso ocorreu em decorrência das cólicas que a criança apresentava, que é natural para uma criança de cerca de 2 meses, e que os pais, eu digo os pais, anteriormente diria só o pai, mas agora eu digo os pais, não tinham paciência, né, com a criança, e em virtude do choro da criança, ele perpetrava as agressões mais severas, ela era conivente e agora tem essa história da mordida. Doutor, a criança tinha 3 meses e meio, ou seja, 40 dias praticamente de agressões. A mãe mostra claramente que ela foi omissa, porque ela poderia ter denunciado o pai, enfim, eles poderiam ter tentado resolver esse problema antes. Eu tenho que diferenciar a omissão, né, e da omissão de socorro, que não é o caso, né. Eu vi que foi veiculado em alguns jornais que houve omissão de socorro, mas esse não é o caso, ela é garante. Então a conduta dela, em que pese omissiva, ela vai responder como coautora no crime de homicídio, com várias qualificadoras e causas de aumento de pena. Ela seria cúmplice dele. A coautoria prevê que os dois são autores, né? Ela de forma omissiva e ele de forma comissiva, por ação. Os dois mataram o filho? Os dois mataram o filho. Só foi possível isso no exame realizado em Poços, quando os médicos legistas chegaram a abrir mesmo a criança para fazer o exame. A olho nu não estava possível essas agressões? Não, a olho nu não tem como ver essas agressões, né? Tinha alguns hematomas, mas a severidade e a gravidade das agressões, que foram a causa determinante para a morte da criança, foram possíveis somente com o exame de necropsia, em que foram verificadas as fraturas múltiplas, né? São 4 fraturas em arcos costais e o traumatismo craniano. Doutor, o senhor já tinha pego algum caso semelhante a esse, com tanta barbaridade, com tanta crueldade com a criança de apenas 3 meses?
eu vou ser bem sincero, é a primeira vez que eu me deparo com uma situação como esta. Não é comum na carreira policial nós nos depararmos com uma criança sendo assassinada pelos pais numa tenra idade de 3 meses, em que não existe condições físicas de se defender, de gritar, de nada. Então está sendo um trabalho bastante complexo, mas nós estamos agindo de forma profissional para delimitar a autoria e a materialidade que já está comprovada. Doutor Michele falou agora há pouco ali antes, né, sem gravar obviamente, que vai ter um inquérito diferente para investigar a causa dos médicos, enfim, por enquanto está em cima dessa questão do bebê, a questão do se houve omissão, negligência dos médicos, do SAMU e da Santa Casa, vai ser um inquérito separado? Vai ser um inquérito separado, a gente tem que focar agora no crime de homicídio, né, que foi perpetrado pelos pais. Nós temos prazo, eles se encontram presos e eventuais causas paralelas em relação ao que ocorreu na Santa Casa vai ser investigado no inquérito à parte. Obrigada, Eu tinha te doutor. perguntado ontem, você estava, acho que o flagrante foi retificado ontem, né? Foi preventivo? 30? Quarta. Não, a gente faz o flagrante, vou só limpar a mão para trás para não pegar sol. Vamos chegar. Como é que Você vai continuar, não, né? Não precisa de mais, né? Não.